Oi, pessoal, tudo bom? Quanto tempo, né? Faz tempo que nós não nos vimos, porque antes tinha aula síncrona a cada 15 dias, e agora, em função do retorno presencial, não temos mais como fazer, né, as aulas síncronas. Então, nós sentimos bastante falta de vocês, né, desse contato que antes a gente tinha aí, pelo menos a cada 15 dias, né? Então, hoje eu vim aqui falar rapidinho com vocês um pouquinho da nossa aula, hoje na sexta-feira pela manhã. Nas últimas aulas, vocês devem lembrar que eu postei na plataforma um texto, o texto do Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo é um escritor gaúcho e ele é super conhecido no país inteiro, não apenas no Rio Grande do Sul, né? E ali naquele texto, que é uma crônica, né? E a crônica é aquele tipo de texto que a gente relata situações do nosso dia a dia. E ali ele conta como que foi a experiência dele como computador pela primeira vez. E aí, ele relata ali algumas diferenças entre o computador e entre a máquina de escrever. A gente percebe que no início, logo no início, nos primeiros parágrafos do texto, ele se apresentava assim de uma forma bem resistente em relação ao computador. E aí depois, no desenvolver do texto, ele já vai se conscientizando de que na verdade o computador, ele veio como uma ferramenta para ajudar as pessoas, né? E para ele, como escritor, que trabalhava em uma redação de jornal, ia ajudar muito mais, ia facilitar muito mais a vida, né? Então, como a gente viu algumas semelhanças e algumas diferenças entre o computador e a máquina de escrever através desse texto do Luiz Fernando Veríssimo, hoje na aula eu levei uma máquina de escrever, de verdade. Super bonita, super legal. Os alunos gostaram bastante de conhecer uma máquina de escrever. E nenhum dos alunos que estavam na aula já tinham experienciado, já tinham tocado numa máquina de escrever. Então foi bem legal. Depois eu gostaria que vocês me contassem se vocês já viram uma máquina de escrever assim pessoalmente, se já tocaram, já teclaram em uma máquina de escrever. E aí, pessoal, os alunos viram, né, como que era, como que funciona, né, enfim. Daí o que a gente fez? A gente dividiu o quadro da sala de aula em duas partes. De um lado, nós colocamos aquilo que nós já sabíamos sobre a máquina de escrever. Por exemplo, que as teclas eram duras, o pessoal já sabia, que ela é um instrumento muito antigo. Enfim, colocaram tudo que eles sabiam de um lado. E do outro lado do quadro, a gente colocou o que os alunos não sabiam, o que eles queriam descobrir, para a gente pesquisar, então, para a gente tentar desbravar ali enquanto nós estivéssemos tocando na máquina de escrever. Então, várias dessas perguntas os alunos já conseguiram responder através da experiência mesmo de conhecer a máquina de escrever. E outras questões são questões que precisam ser pesquisadas, que precisamos ir além para buscar essas informações, né? Como, por exemplo, onde que foi criada a máquina de escrever e por quem ela foi criada, em que ano ela foi criada. Então, a gente desenvolveu uma proposta de pesquisa. É bem simples, não é nada muito elaborado, é algo simples mesmo para a gente sanar essas dúvidas que surgiram. Então, vocês vão responder essas questões, vocês vão pesquisar. É importante sempre quando a gente pesquisa colocar a fonte, né? De onde que a gente tirou aquelas informações. E eu vou deixar aqui para vocês também um videozinho bem curto, onde um aluno do nono ano, o Jorge, do nono ano B, ele fala um pouquinho ali sobre a experiência da máquina de escrever, sobre a opinião dele, né, e tudo mais. Outra coisa, pessoal, além da máquina de escrever, eu levei um computador para a sala de aula e um notebook, né, para os alunos conseguirem ver, assim, as principais diferenças desses dois aparelhos, essas duas ferramentas. Então, eles puderam teclar nos dois, ver o que é diferente, quais as opções que tem no teclado de um que não tem no outro, enfim. Aí eles fizeram várias análises, né? Na aula de português de hoje, né? A gente veio ver uma máquina de escrever, né? Aí, por causa do texto, da tecnologia. E assim é que funciona. Ó. É Aqui difícil de volta. escrever, Jorge? Não, tem que fazer força. Senão não vai, ó. Se não fizer força. A força vai. Faz mais perguntas. E aí antes a gente colocou uma folha aqui, né? Agora a gente Sim, tirou, tirou, né? mas a gente colocou a folha, daí a gente viu que tem aqui tipo uma Pra régua, medir, né? a folha. As medidas. Sim. A gente viu que tem uma fita, ó. E aí aperta ali, Jorge, na letra. Aí quando aperta na letra, fita ó, sobe pra a fita marcar a sobe e carimba lá na folha, né? Exatamente. E aqui tem um computador, né? E por que esse computador tá aqui? Pra comparar, né? A comparação. Aí, como funciona os dois, a diferença. E as teclas são parecidas? É a... Ah, não. Aqui eu posso clicar com suavidade. Aqui eu tenho que fazer mais força. Tem essas diferenças. Isso aí, então tá. Muito obrigada, Jorge. Oi, pessoal. Então, como eu falei para vocês antes, hoje eu levei a máquina de escrever para a sala de aula, para a gente ver como é que ela funciona. Então, eu vou mostrar algumas coisinhas bem rapidinho aqui para vocês, ó. A gente pode tirar essa tampa aqui, e aí a gente vê que ela tem tipo uma fita, tipo como se fossem dois durex interligados. E aí, nessa fita aqui, tem uma pigmentação, uma tinta, que quando a gente tecla a letra ali, ó, ela bate lá naquela fita e bate na folha. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca a folha. Tem uma trava aqui, ó, aqui nesse cantinho direito. E aí a gente destrava ela, coloca a folha aqui, ó.
vai colocando, às vezes ela não entra na primeira, porque ela encosta ali na fita, ó, daí tem que ir deslizando da fita. E aqui, ó, tem como se fosse uma régua, umas medidas, ó, pra gente conseguir centralizar a folha. Então, aí usa essa rodinha que tem aqui, ó, pra gente ir puxando a folha. Deixa eu botar aqui. Ó, passei ali nessa reguinha, vou travar de novo e a folha vai indo, ó. Ó, ela não ficou muito retinha, mas não faz mal, só pra gente ver. E aí a folha ficou ali, eu consigo daí colocar onde que eu quero iniciar. Se eu quero iniciar o meu texto, por exemplo, ali no parágrafo, ó, eu coloco aqui e começo a digitar. Conforme eu vou digitando, vai andando, ó. De vez em quando algumas letras ficam presas ali, porque como é uma máquina muito antiga, ela precisa de manutenção. Às vezes colocar um pouquinho de óleo, algo assim, por isso que ela tranca ali às vezes, ó. Mas daí é só voltar que ela normaliza. A gente sempre usa com ela fechada, assim, pra proteger as letras, a fita ali também, né? E é isso, então. O pessoal ali do 9º ano A descobriu que essa máquina foi feita na Alemanha. Aqui, né? Então, essa é a máquina de escrever. Que pena que vocês não puderam ter o contato com ela, mas pelo menos vocês estão vendo como que é. Aqui, pessoal, esse botãozinho, ó, esses pontinhos, são as tremas que antigamente tinha, né? Por exemplo, na palavra tranquilo, consequência, linguiça, que tinha o trema, né? E aí se utilizava 2 pontinhos em cima do U. Por isso que tem aqui, hoje a gente já não utiliza mais, né? Aqui eu não sei se vai dar pra ver, ó, mas cada uma dessas pecinhas representa uma letra. E aí, bem aqui no início, tem a letra maiúscula e lá embaixo tem a letra minúscula. Então, cada uma dessas pecinhas tem a letra maiúscula e minúscula, que daí a gente pode escolher qual que a gente quer utilizar. Aí, para colocar uma letra maiúscula, precisa apertar nesse botão aqui, ó. Aperta aqui, aí vai dar uma subidinha ali, ó. Essa parte aqui se mexe, ó. Ó, vai dar uma subidinha, e aí fica a letra maiúscula. Outra coisa interessante é que vocês viram, né, que conforme a gente vai escrevendo, a máquina vai se mexendo aqui, né? E aí, quando ela tá chegando aqui no final, ela dá um aviso, ela dá um sonzinho. Tipo um sininho. Ó, ali tem tipo um sininho, que é um sinal pra pessoa que tá escrevendo se dar conta de que chegou no finalzinho aqui da folha. E aí é só colocar essa travinha aqui pra frente e puxar. Então, se, por exemplo, eu quero assinar o meu nome no final do texto, ó, eu venho aqui nessa rodinha, coloco lá no final e escrevo o meu nome ali. Ah, eu esqueci de colocar o título. Eu posso voltar, colocar lá no início, ó, e colocar o título ali, tá? E aí, só para complementar, eu levei também o computador, esse aqui, que vocês já devem ter visto, né? Que é o computador que o Estado deu para os professores. E aí os alunos puderam escrever um pouquinho e comparar, né? As teclas, ó, da máquina de escrever. Foi comentado, por exemplo, que os computadores, conforme a gente vai utilizando, as letras vão saindo, né, com o tempo, e a máquina de escrever, mesmo ela sendo super antiga, ó, as letras estão intactas, não saiu nada, nem um pedacinho. E às vezes o computador, que é um aparelho mais novo, né, mais tecnológico, a gente usa um pouquinho e aí já vai saindo as letras, né, parece que é mais frágil. Tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer, de poder comparar essas duas ferramentas que são bem diferentes, né, uma da outra.